Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo isósceles. Este lado aqui tem a mesma medida desse lado e por essa razão foram pintados em vermelho. Temos um ângulo de 20, ângulo de 20, ângulo de 10, ângulo de 30, ou seja, os ângulos da base desse triângulo são 40 e 40, e portanto esse ângulo aqui de cima ele vale 100. 100 mais 40 dá 180. Queremos saber qual é o valor deste ângulo aqui, Para a gente resolver esse problema, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um triângulo isósceles especial, com o qual nós já trabalhamos em aulas anteriores. Inclusive, a gente já resolveu esse exercício aqui, que consiste no seguinte, Se você tem esse triângulo especial 80, 80, 20, Então, é um triângulo isósceles. Se você faz aqui um ângulo de 10 graus, ângulo de 10 graus, esse segmento aqui, o segmento CD, tem a mesma medida do segmento AB. Bom, vamos mostrar rapidamente aqui esse exercício, Por que isso é verdade? Por que esse segmento tem a mesma medida deste segmento? Bom, lembre que um dos traços interessantes que a gente pode fazer num triângulo isósceles é construir um triângulo equilátero cujo lado é o lado desse triângulo isósceles. Então, a gente já pode aproveitar que este ângulo aqui é de 80 e construir um triângulo equilátero com este lado aqui desse triângulo isósceles. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ângulo aqui de 60 graus. Esse ângulo daqui vai ser um ângulo de 60 graus. Então, eu vou construir aqui um triângulo equilátero. Esse aqui vai ser um triângulo equilátero. Portanto, tudo isso aqui vale 60, como aqui a gente já tem 10, então isso aqui vai ser 50, esse ângulo vai ser 50 graus. Como tudo isso aqui vale 70, então aqui vale 20 graus. Então vamos pintar os lados desse triângulo equilátero de verde, para indicar que eles têm mesma medida. Perceba que esse lado aqui também é lado de cor verde, porque o triângulo ABC, ele é o triângulo isósceles 80, 80, 20. Então esses segmentos, este e esse, são segmentos de mesma medida, esses 4 segmentos. Aqui nós temos o quê? Temos um ângulo de 60 graus, E aqui em cima a gente tem também um ângulo de 60 graus, como já temos 20, então aqui vale 40 graus. Agora, o que acontece se a gente formar este segmento, Esse segmento vai nos dar um triângulo isósceles também, Esse triângulo daqui, ele é um triângulo isósceles porque ele tem esses dois lados aqui, de cor verde, que tem a mesma medida. Como esse ângulo aqui de cima vale 40, os ângulos da base devem ser 70 e 70, porque 70 mais 40 dá 180. Então aqui a gente coloca 70, Tudo isso aqui vale 70. Como a gente já tem 60, então aqui vale 10. E na figura a gente construiu dois triângulos que são triângulos congruentes. E pelo caso de congruência, ângulo lado ângulo. Esse triângulo daqui, ele vai ser congruente a esse triângulo daqui, Pelo caso, ângulo lado ângulo. Ângulo de 20, lado verde, ângulo de 10. Ângulo de 20, lado verde, ângulo de 10. Então, perceba que nesse triângulo daqui, o ângulo de 10 olha para este segmento. Nesse triângulo daqui, o ângulo de 10 olha para o segmento AB. Então, esses dois segmentos, eles têm a mesma medida. Porque os dois triângulos, eles são congruentes. Então, aqui a gente pinta de vermelho. Aqui a gente pinta de vermelho para indicar que esses dois segmentos possuem a mesma medida. E era exatamente isso que a gente queria demonstrar. Como que a gente pode usar esse fato, esse resultado importante naquele exercício? Então, vamos apagar aqui e vamos trabalhar agora com o nosso exercício propriamente dito. Note que aqui a gente tem esse ângulo de 20 graus. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode construir um triângulo, aquele triângulo isósceles especial 80, 80, 20. De que maneira? A gente prolonga esse segmento e esse segmento verde aqui, ele vai ser o lado desse triângulo isósceles 80, 80, 20. A gente vai fechar aqui, e a gente vai construir este ângulo aqui de modo a ser de 80 graus.
E tudo isso aqui vai ser 80 graus também, né? Porque esse ângulo aqui é 20. Então vamos construir aquele triângulo isósceles especial nessa figura. Como aqui a gente já tem 40, ó, 30 mais 10 dá 40, que só pode ser 40 graus. Né? E esse lado aqui a gente vai pintar de verde também, ó, porque esse lado ele tem a mesma medida. Os dois lados que a gente acabou de construir, esses dois segmentos, né? Esse segmento aqui e esse segmento aqui de cima, ó, que eu prolonguei, esses segmentos eles possuem a mesma medida, né? Por essa razão eu estou pintando de verde. Agora, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode usar o mesmo traço que nós utilizamos no slide anterior. Lembre que no slide anterior a gente aproveitou um triângulo isósceles e construímos um triângulo equilátero com os lados desse triângulo isósceles. E aqui a gente tem esse triângulo isósceles aqui, ó. A gente pode construir um triângulo equilátero com esses lados. Eu vou construir aqui, ó, um ângulo de 60 graus, ó, com este lado vermelho. E daí eu vou formar um triângulo equilátero da seguinte maneira. Aqui eu faço um ângulo, né? Faço um segmento assim, ó, e daí eu venho e fecho aqui, ó, de modo que este ângulo aqui seja igual a 60 graus e este segmento aqui seja um segmento de cor vermelha. Então aqui eu pinto de vermelho, ó. Aqui eu vou pintar de vermelho também. Acabei de construir um triângulo equilátero. Então, como os ângulos internos do triângulo equilátero são 60, né? Então aqui a gente coloca 60 graus, ó. Tudo isso aqui vale 60 também, né? Como a gente já tem 40, ó, então nós colocamos 20 graus nesta posição. E perceba que a razão, né, de eu ter criado esse triângulo aqui, né, é porque a gente já tem esse ângulo de 10, ó, como no slide anterior. Lembre que se a gente pegar esse triângulo, né, o triângulo isósceles especial 80, 80, 20, se a gente fizer esse ângulo de 10, esse segmento aqui, ó, esse segmento que eu estou pintando de roxo tem a mesma medida da base do triângulo, desse triângulo isósceles, né? 80, 80, 20. Então vamos marcar que esses dois segmentos, este e esse, eles possuem a mesma medida pelo resultado que nós vimos anteriormente. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar, ó, esse segmento aqui, ó. Porque olha só, aqui a gente constrói um triângulo que é um triângulo isósceles também, ó. Lado vermelho e tudo isso aqui é lado vermelho. Lembre que esse ângulo aqui é um ângulo interno do triângulo equilátero, ele vale 60, né? Lembre que tudo isso daqui vale 100. Então 100 menos 60 dá 40. Este ângulo aqui ele vale 40. Como esse triângulo daqui, né? Ele é um triângulo isósceles, cujo ângulo ali de cima vale 40, então os ângulos da base são 70 e 70. Então aqui a gente coloca 70 e tudo isso daqui vale 70, ó. Como a gente já tem 40, então aqui nós colocamos 30 graus. E se a gente fechar esse triângulo daqui, ó, vamos construir esse triângulo. Ó. Esse triângulo, ele é congruente a esse triângulo daqui, ó. Porque eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, ó. Lado vermelho, ângulo de 20, e todo esse lado aqui que é lado verde, né? Ó, lado vermelho, ângulo de 20, e todo esse lado aqui que é lado verde. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esse triângulo daqui, ele é congruente a este triângulo daqui. E, portanto, perceba que este ângulo de 30 graus, ele olha para o lado vermelho. Quem desse triângulo daqui olha para o lado vermelho? É este ângulo. Ó. Este ângulo, ele olha para o lado vermelho. Então, se aqui vale 30, né? Aqui também tem que ser 30, porque os dois triângulos eles são triângulos congruentes. E perceba que na figura a gente construiu um quadrilátero interessantíssimo, né? Que é um quadrilátero inscritível. Ó. Eu vou dizer que esse ponto aqui é o ponto P. E vou dizer que esse ponto aqui é o ponto Q. Perceba que o 30 graus ele está olhando para esse segmento. E o 30 graus ele está olhando para o mesmo segmento. Ó. Esse quadrilátero daqui, o quadrilátero DPQB, ele é um quadrilátero inscritível justamente por causa dessa característica. O ângulo de 30 graus olha para esse segmento, o ângulo de 30 graus olha para esse segmento. Esses dois ângulos, eles estão separados, né, por essas diagonais do quadrilátero. Isso é uma caracterização de quadrilátero inscritível. Então, como esse aqui é um ângulo de 80 graus do quadrilátero, né, ele está olhando para esse segmento, para o segmento PB,
Esse ângulo daqui de cima, que é o ângulo que nós queremos descobrir, que é o ângulo X, ele também tem que valer 80 graus, né? Porque 80 graus ele olha para cá, este ângulo ele olha para cá. Se aqui vale 80, então este ângulo aqui vale 80. Aqui, por exemplo, vale 40, né? 40 mais 40 tem que dar os 80 graus. Então aqui a gente coloca 40. E 40 mais 40 é o nosso ângulo X, né? X, ele vale 80 graus. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.